Como todos estão acompanhando, desde a semana passada, a cidade de Manaus está vivendo um dos piores momentos desde o início da pandemia de Covid-19. Com o aumento no número de casos da doença, os hospitais estão com sobrecarga de pacientes e, além de mortes causadas pela Covid, pacientes estão morrendo porque não há oxigênio suficiente para atender toda a demanda. E sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, Jaila Borges. Professora, seja muito bem-vinda à Sagres. Muito obrigada. Professora, como a senhora lidera aí na Universidade Federal um importante estudo realizado com mais de 3.000 pessoas. O que vocês estão tentando entender com esse estudo? O objetivo principal do nosso estudo é justamente compreender a epidemiologia, né, do SARS-CoV-2 aqui no nosso estado. Então, nós queremos entender como que se dá essa transmissão, quais são os fatores que estão associados a essa transmissão, bem como as consequências, né, de se infectar por SARS-CoV-2 e evoluir com doença, né, que é a Covid-19. E dentro desses fatores, desses dados apresentados, que vocês já estão levantando, o que dá para levantar de cenários? O principal cenário que a gente observa com os nossos dados preliminares é que Covid-19, apesar da gente acreditar que o vírus SARS-CoV-2 é democrático, no sentido que todo mundo está exposto e sob o risco de adquirir, na verdade, Covid-19 tem relação com desigualdade social. Os grupos mais vulneráveis, eles não somente têm mais chance de ter doença grave, mas também estão sob maior risco de se infectar com o vírus. Isso é um ponto, né? E dentro desse ponto, a gente pode imaginar também que tratar a Covid-19 somente olhando esse contexto biológico, provavelmente não é suficiente para dar uma resposta que leve à solução. E se torna um problema bem complexo, né, professora? Porque se a gente vem discutindo aqui as questões do impacto na educação, né, da Covid, toda essa questão desse processo de restrição mesmo, mas a divergência de estrutura, seja de informação, seja de acesso aos serviços, isso tem feito com que tem mais pessoas, existe um grupo de risco maior que o grupo de risco. Podemos dizer assim? Exatamente. Porque se eu tratar a Covid-19, as estratégias, as políticas públicas, elas envolverem o contexto social e ambiental, a gente tem uma chance maior de ter uma solução para o problema. Agora, se eu olhar só a doença, se eu continuar, nós estamos aí há mais de um ano, né, que a pandemia chegou ao mundo. Aqui no Brasil começou em fevereiro, então a gente vai completar um ano que o vírus está circulando no nosso país. Mas as nossas estratégias, elas foram restritas a lockdown, né, testagem, que ainda é deficiente em muitos locais do nosso país, mas o contexto social e ambiental, ele não está sendo considerado. Então, quando a gente conseguir ver todas essas questões conversando, quem sabe a gente vai propor soluções de fato eficazes. E aí, professora, dentro do estudo que vocês estão elaborando, o que já dá para dizer que é uma solução eficaz? Partindo do pressuposto de prefeitos, cidades que têm menor estrutura, né, os governos estaduais, assim, o governo federal ele tem que ter responsabilidade de tudo, né? Mas o que a gente já pode considerar que é uma solução necessária? Olha, tem duas questões. Tem o caráter emergencial, porque durante a pandemia, né, é aquela coisa, quando a criança está afogando, o que você vai fazer? Você não vai ensinar a nadar, você vai salvar.
né? Então, nós estamos no meio da pandemia, então a gente tem que ter medidas emergenciais, mas paralelamente tem que ter medidas que a longo prazo vai colher o fruto. Então, de modo emergencial, algo que a gente está percebendo com os nossos dados é que as pessoas infectadas, o isolamento dessas pessoas, ele não está sendo adequado, porque a gente percebe que quando há um indivíduo na casa que se infecta, os demais na casa também se infectam. Eleva. Então, essa transmissão intrafamiliar é algo que, de modo emergencial, a gente tem como interferir. E aí vem aquela questão: se o indivíduo que hoje foi diagnosticado com SARS-CoV-2, seja em Manaus ou em qualquer outra cidade do país, se ele não cumpre esse isolamento, ele vai colocar em risco as pessoas da sua casa de adquirir a infecção. Agora, ele pode não cumprir por duas razões, porque realmente ele não está nem aí, não está preocupado, ou porque ele não tem condição de cumprir. E aí entra a questão da desigualdade. Ele pode morar num lugar com mais 10 e ter 2 cômodos. Não tem como se isolar ali dentro. Então, o que nós, como sociedade ou como Estado, podemos fazer para que essas pessoas que são diagnosticadas, de fato, cumpram o seu isolamento, ou que a gente dê condições a ela para cumprir o seu isolamento, para poder interferir na cadeia de transmissão dentro do domicílio. Isso é urgente. Que esse era o papel do auxílio emergencial, de poder ajudar nesse processo, dessas pessoas que têm a necessidade, elas não teriam esse impacto. Claro, impacto todo mundo tem, mas seria atenuado para que ela pudesse ficar em casa. Exatamente. Por exemplo, aqui na nossa cidade a gente agora está com lockdown necessário, mas os cidadãos brasileiros que moram aqui e que, se estão em casa, não tem outra fonte de renda, não tem um salário que vai cair na conta dele, porque ele é um vendedor ambulante. O que eu faço com esse indivíduo? Nós temos que ter resposta para isso, paralelamente ao lockdown. Uhum. Senão não vai ter efeito o lockdown, porque ele precisa sair, ele precisa vender, ele precisa comer, ele precisa viver, né? Você citou que um ponto é o isolamento. E qual é o segundo ponto? O outro ponto que aí não dá para resolver em caráter emergencial, mas que a gente precisa tratar de fato, é diminuir essas disparidades sociais, desigualdade social, que é um ponto que ou o mundo inteiro enfrenta de cara e tenta minimizar, ou a gente vai continuar, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem visto aí inúmeras pandemias e epidemias, né? A gente teve o Zika, chikungunya, então não é algo novo para a gente estar enfrentando esses agentes, mas a gente sabe que tem esse contexto social que a gente tem que melhorar. Então, isso é uma medida que necessariamente nós temos que cuidar para que nós possamos, de fato, caminhar para uma visualização de uma solução. Porque você pode pensar, uma única ação resolveria? Não, a gente tem visto que não. Só o lockdown não resolve, só o distanciamento não resolve. É uma somatória de fatores. A vacina sozinha vai ser capaz? Também não. Então, nós temos inúmeras variáveis, fora os determinantes sociais da saúde, que nós temos que cuidar para que tenhamos sucesso. Professora, e dentro desse estudo, como que foi a metodologia de vocês? Como é que vocês monitoraram essas pessoas? Na verdade, esse é um estudo longitudinal. Ele se iniciou em agosto. Nós estamos ainda na segunda fase desse estudo. Esses indivíduos continuam sendo acompanhados. Essa amostragem foi uma amostragem por conveniência. Nós disponibilizamos um link onde qualquer cidadão da cidade de Manaus, qualquer que seja ele, poderia ali agendar para participar da pesquisa. Então, a nossa pesquisa ela conseguiu recrutar 3.046 indivíduos, moradores das 4 zonas da cidade de Manaus, e todos que tiveram acesso, obviamente, ao link, souberam do projeto, puderam participar.
E na primeira fase do projeto, nosso objetivo era compreender a prevalência. Qual era a prevalência de Covid-19 nessa população, porque é uma população saudável. Pessoas que foram expostas ou não ao vírus. E a gente encontrou uma prevalência em torno de 30%. No segundo ponto, que são 2 meses depois, a cada 2 meses a gente tem um encontro com essa população, essa coorte, onde a gente faz a coleta de amostra biológica e submete questionários com variáveis sociodemográficas, econômicas, emocionais. E ao longo desse acompanhamento, nos intervalos entre as coletas, todo indivíduo que tem qualquer que seja sintoma gripal ou de Covid-19, ele entra em contato conosco para que a gente possa encaminhá-lo para fazer o exame de RT-PCR, que é o padrão ouro, né, para o diagnóstico de Covid-19. Professor... Então, com isso... Pode falar. Pois não. Não, pode falar. Com isso, a gente também vai poder, ao longo do estudo, perceber a taxa de transmissão do vírus, né, nessa coorte, perceber a real prevalência e como que ela tem aumentado, né, ao longo do tempo nessa população. São inúmeros desfechos que será possível visualizar através do nosso estudo. Estava acompanhando recentemente, até todo mundo nessa inquietação, né, de várias versões do vírus, do coronavírus, né, num levantamento, até eu vi essa reportagem na Globo mesmo, na TV Globo, na Jornal Nacional, que nós já estávamos registrando mais de 800 variações do coronavírus, né, as cepas, né? E que isso muito se dá pelo fato de ter muita gente sendo exposta e é natural que ele faça essa recombinação genética e mude essa variação. E aí, recentemente, Manaus identificou uma dessas variações que se espalham, se disseminam com muita velocidade. Hoje, o que a comunidade científica aí no Amazonas tem mais preocupado com relação às perguntas? Quais são as perguntas mais importantes a serem respondidas pela ciência, por vocês estudiosos aí no Amazonas? Nesse momento, onde foi divulgada a circulação dessa cepa, que aparentemente é bem mais transmissível, a velocidade de transmissão é maior, é um questionamento que vem, a gente quer saber, será que essa cepa também causa mais doença? Será que a patologia aumenta? Ainda não temos resposta para isso. Esse é um questionamento. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o questionamento maior que a gente precisa responder rápido aqui em Manaus é o que a gente pode fazer em caráter prático para resolver o caos que a gente está vivendo hoje, com falta de oxigênio, né, para pacientes críticos. Em nível científico, só para você ter uma ideia, todos os pesquisadores, em sua maioria aqui da cidade de Manaus e do Amazonas, estão desde o início da pandemia envolvidos em diagnóstico, em dar diagnóstico para as pessoas, né? As questões outras, paralelamente, a gente tem cuidado também, mas esse foi um momento onde a comunidade científica, de uma forma muito prática, pôde diretamente alcançar a sociedade. Eu acho que todo cidadão brasileiro hoje pode falar, nossa, eu conheço um cientista brasileiro. Por quê? Porque a todo momento a gente está cara a cara com a população. Tudo que a gente está fazendo hoje, não só olhando questões básicas sobre a biologia do vírus, ou como ele causa patogênese, mas os pesquisadores daqui também estão envolvidos com questões que vão direto ao encontro da população. Sobretudo o diagnóstico e como que esse vírus está se espalhando e o que a gente pode fazer. Por exemplo, essa segunda onda que está acontecendo em Manaus, ela foi anunciada no ano passado, no início do segundo semestre. Não nos pegou de surpresa. A surpresa talvez seja o porquê que não foram tomadas medidas necessárias para que essa segunda onda não acontecesse ou para minimizar os danos dessa segunda onda. Se torna uma situação bem complexa mesmo e muita gente não deu o devido respeito e o valor ao que o assunto determinava.
Professora, para encerrar contigo a nossa entrevista, quero saber da Jaila como cidadã aí de Manaus. A sensação, a experiência do momento agora, você citou no início da entrevista que vocês estão em lockdown, estão com as atividades econômicas todas fechadas, todas as atividades encerradas. Hoje, com esse anúncio da vacina, São Paulo está mandando mais 50 mil doses como reforço para ajudar o Amazonas. Goiás recebendo alguns pacientes também para poder dar o suporte ao governo estadual e municipal. Mas, como cidadã, o que passa na sua cabeça, na mente do cidadão manauara hoje com toda essa realidade? Sem dúvida alguma, a nossa resposta vai começar dizendo que a gente está muito triste. O nosso coração está cheio de tristeza. Por mais que vocês, né, jornalistas, tentem traduzir para o resto do Brasil o que está acontecendo aqui, eu acredito que somente estando aqui você pode perceber a dimensão do que está acontecendo. É muito dolorido para a gente perceber toda essa dor que a população está. A gente está perdendo muitas pessoas. São muitas vidas que estão indo por causas preveníveis. Isso dói muito, né? Então, assim, sinceramente, a gente tem chorado, mas ao mesmo tempo comemoramos a chegada da vacina, comemoramos que vai se iniciar. É óbvio que tem que comemorar. É óbvio que tem que comemorar. Isso já é um passo grande que foi dado, não importa se já deveria ter sido dado, ele foi dado. E aí, esse é outro ponto que eu tenho levantado também. Esse momento é momento de união, não é de tomar posição, né? É de todo mundo dar a mão e dizer, vamos trabalhar, porque essa guerra é nossa, não é do Amazonas, não é de Manaus, é do brasileiro. É uma guerra nossa, a gente está enfrentando, nós estamos entre os países que mais estão sofrendo as consequências dessa pandemia por razões muitas e diversas, mas nós, nesse momento, temos que estar unidos de mão dada. A ciência, o Estado, todo mundo, todo cidadão, é uma coisa conjunta. Boa, ótima reflexão, viu, professora? Conversamos com a professora Jaila Borges. E, professora, boa sorte aí nos estudos, no trabalho a ser realizado. E quando tiver o resultado pronto, a gente fica no aguardo para poder também discutir, publicar e apresentar aqui para o nosso público, viu? Boa sorte, professora. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Conversamos com a professora Jaila Borges, ela que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas e lidera uma pesquisa, um estudo em cima do comportamento do coronavírus no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, ela explicando um pouco dessas consequências e das hipóteses que estão sendo levantadas no desenvolvimento desse estudo, e a gente aguarda ansiosamente o resultado final de mais uma etapa aí da ciência.